Vamos para mais um podcast por aqui, ó. Hoje o podcast com André, que é CEO, fundador da Marketing Bag. Show de bola, hein, Mendonça? A gente sempre trazendo pessoas aqui, ó, que vão mostrar negócios para que as pessoas possam conhecer. Importante demais nessa jornada, né? Quando vai buscar franquia, tem que entender das opções para ver qual se encaixa, qual combina mais contigo, com o teu mercado. Show? Tudo bem? Beleza? Prazer estar aqui, tá? Prazer é todo meu, Henrique. Show de bola, cara. Muito bom receber você aqui. Veio de Jundiaí. Sim, Jundiaí, São Paulo. Terra boa, né, cara? Muito bom Jundiaí, lá. você lembra de Jundiaí? É, o Mendonça tem umas histórias lá de Jundiaí que já virou noite gravando vídeo lá, né? Tinha uma loja nossa lá e era uma loja referência. Aquele mercado é muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu gosto daquela região ali toda. Sim, Jundiaí ele está muito próximo de São Paulo e Campinas, Sim. né? O ponto ali é excelente, né? Cara, assim, é uma região rica e eu falo assim, tá pertinho de São Paulo, né? Escoa muito fácil ali, né? Show de bola, cara. Vamos contar tudo sobre a Market Bag? Esse é o objetivo aqui? Sim. Sem esconder nada? Sem esconder nada. A gente vai abrir o jogo da Marketing Bag hoje. Lá, legal demais. Ó, antes, eu tenho que falar dos patrocinadores, André, porque esses patrocinadores são importantes na construção de um franchise mais forte. Eu bato muito nessa tecla, né? Afinal, o franchise, a gente que está dentro desse segmento, né? Eu falo que é uma forma mais segura de se empreender. Sim. E toda rede de franquias precisa de um sistema para fazer uma gestão. Você já conhece Suits? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Você tem que usar, cara, esse sistema. Esse sistema é bom, cara. Eu falo como cliente, sabe? Eu brinco com os meninos lá da Suits, porque muitas vezes parece que eu sou dono da Suits. Eu não sou dono, não, gente. Agora, se quiser mandar uns lucros aí do negócio, pode mandar para mim, mas eu não sou dono do negócio. Mas eu levanto muito essa bandeira do sistema Suits porque eu sou cliente, como franqueadora. É um sistema que me ajuda demais na gestão das minhas redes de franquias, em várias as áreas que a gente tem. Então, desde expansão, comunicado, academia de estudos. Então, ele tem várias funcionalidades para quê? Para ajudar a franqueadora a dar um suporte melhor. Então, depois do podcast, dá uma estudada no Suits que vale a pena conhecer. Ajudou demais aqui as minhas redes de franquias. Eu bato muito nessa tecla porque quando a gente tem franqueadoras com ferramentas que ajudam no dia a dia, a gente consegue crescer de uma forma mais tranquila. Esse é o objetivo. Quem é franqueadora, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para entrar em contato com a Suits, fala que viu aqui no canal Henrique Mol, porque tem uma condição super especial. E segundo patrocinador nosso aqui, a HGM Mídia Educação, é um ecossistema, tem um pilar dentro desse ecossistema que está para a franqueadora, ajudar as franqueadoras na exposição dos seus negócios. Então, aparecer para as pessoas que estão buscando opções de franquias. Então, ali tem todo um trabalho para geração de leads. A gente brinca muito que a gente conseguiu construir dentro desse ecossistema uma máquina para geração de leads. Afinal, estar no franchise é importante crescimento. É bom para todo mundo. Então, quem é franqueadora, eu vou deixar, inclusive, aqui um QR Code. Se você não conhece esse ecossistema na geração de leads para crescimento da tua rede de franquias, você pode cadastrar de forma gratuita durante 30 dias, gerar leads e crescer. Bom demais, hein, Mendonça? 30 dias de graça. Grátis, é isso mesmo? Tá errado, não? Show de bola. Então é isso. Bora falar tudo, André? Bora. Primeiro, antes de conhecer o negócio, eu acho que é muito importante primeiro a gente conhecer o André. Sim. Conta um pouquinho da história do André para a gente conhecer. Legal. Pô, Henrique, primeiro eu queria agradecer muito aí a oportunidade, o convite de conversar com você, conhecer a sua estrutura, conhecer os seus parceiros, é muito bom. Pro franchise mesmo, para nossa rede. E, cara, vamos lá. Eu sou o André, eu sou de Jundiaí, né, como você já falou. Eu falo que desde que eu me conheço por gente, eu gosto do empreendedorismo, eu gosto de empreender, eu gosto de fazer. Eu lembro que com 14 anos de idade, eu já vendia publicidade num jornalzinho de bairro lá em Jundiaí. Eu e meu irmão, nós morávamos perto do Campo do Paulista, um time da cidade, e cada jogo que tinha do Paulista, a gente criava um jornalzinho, falava do time, falava da escalação e vendia alguns espaços e distribuía para a região ali do bairro mesmo, né? E, cara, assim, isso me levou a sempre gostar do modelo de negócio de vendas, né, cara? Eu, assim, caí na área de vendas desde muito cedo. Fui trabalhar, depois de um período, fui trabalhar fora. Trabalhei também na empresa do meu pai. Meu pai teve uma empresa durante 12 anos, onde eu fui basicamente vendedor durante 12 anos. Sou engenheiro mecânico, você vê, minha vida foi uma reviravolta em alguns momentos. Mas depois de 12 anos, cara, trabalhando junto com o meu pai, a empresa dele acabou encerrando as atividades. Era uma empresa que trabalhava na área da construção civil.
E foi a primeira virada de chave da minha vida ali, que eu, assim, na verdade, eu trabalhei de lá nos, sei lá, 19, 20 anos até meus 32 anos, 31, 32 anos. E foi um momento de uma nova descoberta, de um novo mundo ali, né? Eu sempre trabalhei lá dentro e agora eu tinha que me refazer, o que eu iria fazer naquele momento. E comecei a trabalhar com consultoria, cara. Legal. Fui parar de consultoria de pequenas empresas, microempresas. Eu lembro que eu falava, olha, eu não sei fazer essa empresa ficar milionária e ficar rica, não, mas eu sei como quebra. Então, eu vou te ajudar a não quebrar. E esse era meu pitch naquela época, naquele momento. E comecei a trabalhar com muitas empresas. Isso foi muito legal, me trouxe muita experiência. Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa, sabe? E numa oportunidade que eu tive, eu fui trabalhar dentro de uma franqueadora para trabalhar os processos dos franqueados. E isso foi muito legal, porque eu comecei a conhecer uma franqueadora por dentro, conhecer o franchising por dentro mesmo, né? E comecei a me apaixonar, cara. A verdade é que isso foi, para mim, foi um ponto de partida para uma transição real de carreira. Foi ali que você conheceu o sistema de franquias. Até então, não conhecia. Não. Ou vamos colocar assim. Hoje é comum, né, a gente falar muito sobre franchising, né, em oportunidades para empreender, revistas, mas nunca tinha participado dentro dele. Não tinha. O que Legal. eu conhecia de franquias era franquias de shoppings de alimentação, que eu sabia que era franquia, mas eu não tinha ideia do que era ser um franqueado, do que era ser uma franqueadora, como que o universo acontecia através disso. Eu não sabia. E dentro dessa franqueadora, eu tive a oportunidade de conhecer os processos internos dali. E eu comecei a me apaixonar, cara. Eu falei, bom, talvez seja um caminho que eu queira realmente traçar, que eu queira realmente trabalhar. E aí eu comecei, cara, a me aprofundar. Eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar. Eu comecei a me aprofundar muito nesse ambiente do franchising, estudar muito, até um dia que eu falei, cara, eu não vou mais fazer consultoria em pequenas empresas, consultoria financeira, eu quero trabalhar com franquias. Tá. E transformei um site do Wix lá, fiz um site, coloquei lá, transforme a sua empresa em uma franquia, e eu tive uma oportunidade... A tua ideia era de fazer a parte de consultoria, para ajudar negócios que iriam transformar-se em uma rede de franquias. Sim. Legal. Porque foi o que, naquele momento, teve uma virada. Eu falei, bom, eu gosto de franquias, eu sei prestar consultoria, né? Na empresa do meu pai, há muito tempo atrás, ela começou dentro de uma incubadora de empresas do Sebrae. E essa incubadora, ela entregava muita consultoria para as pequenas empresas. E talvez pelo meu estilo estudioso, né? Eu comecei a ajudar pequenas empresas lá atrás, junto com meu pai mesmo, na incubadora de empresas. Então, eu tinha essa questão de consultoria muito dentro de mim. E aí eu falei, bom, eu vou unir, então, a parte de consultoria e a parte do franchising que eu gostei, que eu comecei a aprender. Bom, foi um período de aprendizado, né? Muito estudo, muito conhecimento. E eu lembro que eu fiz a primeira formatação, foi uma empresa de Jundiaí, né? Era uma empresa de produtos automotivos. Era um quiosque num shopping. O cara falou, cara, quero transformar isso em franquia. Eu falei, bom, vamos lá. Vou pegar esse projeto e vou fazer. Comecei a fazer esse projeto e foi muito legal, cara. Fiz o projeto, trouxe lá um advogado parceiro para me ajudar nessa parte, que eu conhecia muito sobre processos mesmo, né? Processo comercial, processos internos. E fiz a formatação dele, cara. Tá. Fiz a formatação e eu lembro que terminamos a formatação, talvez em março. Em junho teria a ABF, a feira da ABF, e ele falou, quero ir para a feira. Falei, cara, você tem que associar na ABF, né, meu? Eu falei, então, associa a marca na ABF. E ali foi... Era um negócio de quê? Era produtos automotivos que vendia num quiosque em shopping. Ok. Tá? Ele tinha uma marca, ele trazia os produtos de fora ali, né, colocava a marca dele, um negócio muito legal. E, cara, ele falou, bom, vou associar na ABF. Ali foi o meu, assim... a minha primeira experiência de saber se realmente o que eu estava fazendo sentido para o franchise, né? E eu lembro que a gente organizou tudo para ele se associar, né? Fazer a associação na BF. A gente mandou toda a documentação, tudo certinho. E eu lembro que na primeira já associou logo de cara. Isso foi muito bom. Validou ali a forma de fazer a formatação com ele. Até pela dedicação mesmo, não só nossa, dele também. Enfim, foi muito legal o projeto. Ele associou, ele foi para a BF. E aí, a gente foi vender a franquia dele, comercializamos várias franquias dele, eu comecei a entender cada vez mais, com mais profundidade, o franchising. Fiz várias outras formatações de empresa de diarista, bazar, óticas, enfim, fiz várias formatações, até o momento que teve uma segunda virada de chave, né, cara? Chegou a pandemia,
Na época, eu era franqueado de uma rede de permutas corporativas. E, cara, eu estava no escritório, um prédio muito bom em Jundiaí, funcionários, e chegou a pandemia e eu tive que fechar tudo, né, cara? Eu falei, meu Deus, né? E agora? Sim. Ninguém me atende, perdi todos os clientes de consultoria, tinha marcas que faziam expansão, que eu trabalhava na expansão, também encerraram os contratos. Eu falei, bom, preciso me reinventar Que novamente, eu faço, né, cara? Isso foi mais um momento delicado ali, né? A gente fala, mais uma necessidade que levou de volta a olhar o empreendedorismo de novo, né, cara? Por mais que já estava na área do empreendedorismo, foi bom, vou ter que reinventar de novo. E, cara, nesse momento, a minha empresa, a minha esposa, ela falou, André, eu já vi esse modelo de negócio, cara, porque já estava queimando dentro de mim trabalhar com franqueadoras, né? Fazer uma franqueadora ou trabalhar dentro de uma franqueadora novamente, enfim. Por quê? O grande objetivo, assim, Henrique, que eu sempre tive, cara, na minha vida, era ver pessoas e empresas sendo transformadas, cara, porque era onde eu estava operando, né? Ou seja, um empreendedor que fosse virar um franqueado, ou seria uma empresa que virasse uma franqueadora, enfim. E a minha esposa falou, olha, André, eu vi esse modelo de negócio, cara, por que você não começa a conhecer? E, cara, a hora que eu vi a publicidade em saquinho de pão, eu me apaixonei, cara. Eu falei, meu Deus. Que você lembrou lá atrás, quando você começou a jornada empreendedora? Exatamente, cara. Não sei se você sabe, mas a minha primeira empresa foi um jornalzinho de bairro. Não sabia. Foi um jornal de bairro, a empresa chamava Destaque Comercial, que na verdade eu peguei Belo Horizonte, eu dividi Belo Horizonte em regiões. Foi meu primeiro negócio, eu tinha 17 anos de idade. Eu criei um jornal que ele era distribuído, se eu não me engano, bimestralmente ou trimestralmente. Então, você vendia os espaços, você queria um quadrante, era um valor, dois, né? Aí tinha palavra cruzada. Exatamente. E aí buscava os anunciantes, aonde fazia sentido, aonde seria distribuído, e o jornal era distribuído de forma gratuita. Então, era dessa forma que eu comecei lá. Eu também, cara. Lá atrás eu comecei assim, eu e meu irmão, exatamente da mesma forma. Fazia bimestral ali, né? E colocava as notícias do bairro, só que a gente mapeou o bairro, porque a gente era, assim, entendeu que o bairro fazia sentido. E quando ela falou da publicidade em saquinho de pão, me remeteu lá atrás, cara. Eu falei, meu, que incrível isso. Isso aqui vai transformar as pequenas empresas, as microempresas, o empreendedor autônomo. Porque, cara, muitas vezes é difícil aquela empresa muito pequenininha expor a sua marca para um grande número de pessoas. Por mais que hoje a rede social ela é muito pulverizada, ela faz sentido para essas empresas e tem que fazer, ainda conversar com aquela pessoa que está na rua de trás do seu estabelecimento é muito bom. Conversar com aquela pessoa que está no seu bairro é muito bom. E a publicidade em saquinho de pão ela vem para agregar dessa forma, né? E eu trabalhava lá atrás com o meu irmão. Hoje o meu irmão está conosco também. Legal. Né? O meu irmão ele sempre trabalhou na área de desenvolvimento mesmo de anúncios, enfim, de marcas. E hoje ele é o responsável pelos designers da nossa franqueadora. E isso aí, cara, fez uma nova mudança de chaves. Eu lembro que eu falei, bom, eu sei franquear uma empresa, né? Já franqueei várias empresas. Tem um modelo de negócio que eu acredito, que eu gosto, que eu já fiz, parecido. Eu falei, então eu vou pegar esse período que eu estava dentro de casa, né, assim, e vou franquear. Tá. Se der certo, em uma semana eu tenho que conseguir, pelo menos, modelar esse modelo, né? Modelar esse negócio. Eu preciso modelar, encontrar fornecedores, enfim, identificar ali como isso pode ser rentável para a franqueadora e para o franqueado. E foi isso que eu fiz. Peguei ali alguns dias, comecei a trabalhar a marca, comecei, enfim, fazer todo o processo de franqueamento mesmo do negócio. Encontrei fornecedores, comecei a entender mais com maior profundidade. Eu falei, bom, agora eu vou operar em Jundiaí. Vou fazer uma campanha, pelo menos em Jundiaí, para saber quais são as dificuldades. E comecei a abrir padarias. E, cara, as padarias, assim, foram muito receptivas. Eu lembro que de, sei lá, 95% das padarias aceitaram a parceria. Eu falei, nossa... Explica para quem não conhece o modelo. Assim, a padaria é um parceiro do teu negócio, né? Explica um pouquinho, só para as pessoas entenderem um pouco mais aí. Sim. A padaria, eu falo que sem a padaria, a Marketing Bag não acontece, não existe. É lá que ocorre a mágica, né? A padaria ela é nossa parceira, porque ela recebe gratuitamente o saquinho. Tá. Né? Então, a gente entrega para a padaria ali vários benefícios. A gente reduz o custo da padaria, entrega um saquinho de alta qualidade, chancelado pela Anvisa, um saquinho colorido que chama a atenção do consumidor que vai ali comprar o pãozinho. Né?
E 94% das padarias, 95% das padarias aceitam. Hoje nós temos uma gama de mais de 500 parcerias com padarias dentro da nossa rede. Por quê? A padaria, normalmente, assim, a cada semana, várias padarias solicitam a nossa parceria, porque elas querem receber o saquinho, né? E em Jundiaí eu fiz isso ali, foi muito rápido, assim, tive uma recepção muito maravilhosa com as padarias, mas eu sabia que o grande desafio seria a venda. E é a venda que rentabiliza o projeto. Né? O franqueado ele tem 3 principais papéis. O primeiro é abrir as padarias. Ok. O segundo papel, que ocorre mensalmente, é fazer as vendas dos anúncios. Tá. É pegar as empresas que faz sentido aquele público onde vai receber o saquinho de pão, que compram naquela padaria, e vender para essas empresas. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, ele faz muita prospecção, né? É prospecção outbound mesmo, é ligação, é contato, é porta a porta, enfim, é gastar sola de sapato. Sim. Esse é o principal papel do franqueado. E nós vendemos por campanha. Então, o franqueado ele mapeia a campanha que ele quer fazer, a quantidade de saquinhos que ele vai fazer a tiragem, pode ser a partir de 15 mil, 15, 20, 30, 100 mil saquinhos. Então, a nossa equipe da franqueadora de suporte, a gente faz um mapeamento junto com ele. Tá. Primeiro, a gente mapeia as padarias, o público que compra ali o pãozinho nas padarias, a região que ele está inserido. Mapeou isso, a gente entrega uma listagem de mais de 100 nichos para ele. Nichos que você fala que ele vai prospectar. Que ele vai prospectar. Para buscar ser anunciante do saquinho. Exatamente. Legal. Entrega esses nichos e nós fazemos um trabalho de inteligência de mercado. Bom, o público dele é tal público, um determinado público que consome nessa padaria, a gente entrega esses nichos e entrega, junto com ele, as oportunidades para a compra dos anúncios. Mapeia a campanha, qual vai ser a tiragem que ele vai fazer, qual vai ser a estratégia de venda, por exemplo. Você vai vender anúncio único, você vai vender anúncio fracionado. Se for fracionado, você vai vender a partir de 2 módulos, 4 módulos, enfim. O módulo, para que você entenda, tem mais ou menos o tamanho de um cartão de visita. Ok. Então, a gente vai mapeando todos os processos com ele, ao ponto que ele começa a comercializar mesmo aquela campanha. Só para me entender aqui, André, e talvez seja a dúvida de outras pessoas que estão nos vendo aqui. Então, o franqueado, ele faz essa prospecção de padaria e aí ele vai criar uma campanha no sentido que, cara, eu vou fazer uma campanha agora começando com 15 mil sacos de pães, ou 30, ou... Exato. Aí, baseado nessa campanha, é que ele vai precificar o espaço daquele saquinho. Exato. E vai atrás do anunciante. Exatamente, exatamente. É por isso que a gente faz esse trabalho de inteligência comercial antes. Ok. Para ele saber o público, a campanha, para ele precificar essa campanha. Tá. E pode ter mais de uma padaria parceira ou sempre é uma campanha atrelada a uma única padaria? Não, a gente indica que tenha pelo menos 10 padarias parceiras, por exemplo. Tá. Por quê? Hoje nós temos... a gente sempre compra pãozinho na mesma padaria, né, cara? Normalmente a gente gosta de 1 ou 2 padarias para comprar pãozinho, mais próximo de casa ou aquele melhor pão. Então a gente indica que ele abra pelo menos 10 a 15 padarias para que essa campanha seja pulverizada, para que ela fale com mais pessoas naquela região dele. Tá. Né? E a gente faz esse mapeamento dessas padarias com ele também. O público que compra em cada padaria, para que a campanha dele faça sentido ser entregue nessas padarias. Porque com isso, Henrique, fica o processo comercial, que a gente sabe que é um processo um pouco mais dificultoso, né, cara? Vender é difícil, né, meu? Você tem que gastar muita sola de sapato, você recebe muito não. O vendedor ele recebe muito não, né? Então, com esse mapeamento, a gente faz com que o nosso franqueado ele atue de forma estratégica na captação de oportunidades. E isso tem trazido muitos resultados para a nossa rede. Os nossos franqueados eles têm conseguido entender isso. E hoje nós temos vários tipos de franqueados, por exemplo. Nós temos os franqueados que trabalham com a publicidade no saquinho de pão, vendendo para pequenas empresas, fracionado ali, que cabem ali 36 anúncios, vendem para 20, 22 empresas para fazer a campanha. Tá. Eu falo 22 empresas porque tem empresas que compram mais módulos. Exato. E tem franqueados que atendem grandes contas, que só vendem anúncio único, por exemplo, para construtora, para concessionária. Aí pega o saco inteiro e o saco Exatamente. Vamos dizer, só tem a propaganda dela. Só a propaganda dela, exatamente. Então, enfim, nós desenhamos isso junto com o franqueado. Desenhamos também, por exemplo,
o método que ele vai fazer a prospecção, se ele divide o tempo com outro negócio, porque a nossa franquia ela é de baixo investimento, ela é home-based, então normalmente o franqueado vem com uma segunda fonte de renda. A gente vai mapeando tudo isso com ele para entregar um modelo cada vez. É um modelo testado, validado, mas cada vez mais desenhado para a expectativa dele, né? E isso tem trazido bastante resultado. Bom, vamos lá. Então ele fez a parceria, fez as vendas, fez a produção do saquinho. Ele recebe o saquinho na casa dele, ele pega o saquinho e distribui gratuitamente para as padarias. E a padaria distribui. E a padaria distribui. Claro, a venda a gente fala que é uma venda muito consultiva, né? Sim. O franqueado tem que entender a necessidade do cliente, como o saquinho de pão vai cumprir ali um papel junto com esse cliente, mas não acaba na distribuição. O nosso franqueado ele faz um papel de pós-venda também, né? Faz blitz na padaria, blitz em semáforo, conversa, faz ações junto com os anunciantes. Para quê? Para fomentar cada vez mais a distribuição e a leitura dos anúncios que estão no saquinho de pão. Então, na verdade, não é só ele vendeu, pegou o saquinho de pão, entregou para as padarias, ele tem todo um pós-venda, né? Tem. A gente conversa muito com os nossos franqueados para eles fazerem os pós-vendas. Porque é no pós-venda, a gente fala, o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Sim. Né, cara? A gente bate muito em cima disso. Porque quando o franqueado faz o pós-venda, a gente faz com que aquele saquinho de pão, ele fale com o consumidor do pãozinho. Né? A gente instiga que o consumidor do pãozinho pegue o nosso saquinho, leia os QR Codes, faça a chamada para ação que está nos anúncios ali. Né? E hoje a gente tem, por exemplo, para um pós-venda, Henrique, é muito legal falar, que todos os QR Codes que nós inserimos nos nossos anúncios são rastreáveis. Quando você fala QR Code, é porque a empresa coloca um QR Code para o cliente entrar em contato com ela? Exato. Tá. A gente mapeia, né, o que a empresa quer fazer. Ela quer levar para o Instagram, ela quer levar para o WhatsApp, para um site. Então, a gente cria um QR Code atrelado para onde ela, para a estrutura que ela quer fazer de anúncio. E esse QR Code ele é rastreável. Tá. Por quê? O saquinho de pão, dentro de um funil de marketing, ele cumpre a estratégia de topo de funil. Mostrar a marca para muitas pessoas. Não necessariamente venda, né? Sim. Por mais que isso acaba sendo inevitável, acaba ocorrendo mais venda, porque mais pessoas vão ver aquela publicidade, nós não conseguimos mapear o processo comercial do anunciante. Então, nós mapeamos o QR Code para saber quantas pessoas acessam esse QR Code e chegam até o anunciante. Tá. Chegam até a estratégia que ele quer. Com isso, a gente faz um pós-venda com o anunciante. Olha, o seu QR Code teve tantos acessos desses lugares, nessas datas. Aí nós começamos a mapear também o processo comercial. Como está o processo comercial? Está fazendo sentido? Não está? Para a próxima campanha, o que você espera? Você joga para o mesmo QR Code? Você quer fazer uma outra ação? Para realmente conseguir mapear com ele. E medindo, né, cara? Isso é muito importante, né? E medindo para entender, pô, essa ação aqui deu certo, essa aqui deu mais resultado. O André comentou com relação ao topo de funil, até para explicar aqui, para quem não sabe com relação a esse topo de funil, a gente fala muito sobre isso em marketing, né? Sim. Então, o topo de funil a gente tem entrada, né? Que são aqui, pessoas impactadas, e aí vai descendo o funil, vai diminuindo o número de pessoas. Vai afunilando. Então, por exemplo, se o saquinho de pão, se você imprimiu 15 mil, então vai chegar ali pelo menos, vamos 2 pessoas, 3 pessoas por residência. Sim. Então, vamos falar que esses 15 mil saquinhos de pão vão impactar uma média de 40, 45 mil pessoas. Exato. Mas não são as 40, 45 mil pessoas que vão entrar em contato com a empresa. Aí vai descendo até no final virar cliente, que é o que todo mundo quer. Exato. E nas etapas do topo, no funil, né, de vendas, é importante a gente ir medindo. Né? Então, esse papel do franqueado é muito importante, até porque eu acho, o André, que muitas das vezes aquele pequeno empreendedor não tem esse nível de maturidade. Muitas vezes o franqueado ele tem que estar ali junto, né, para mostrar, tá vendo? A gente pode né, fazer uma modificação aqui, impactar, até porque o sucesso do anunciante é sucesso do franqueado também, né? Exato. É completamente correlacionado. A gente precisa entregar resultado para o anunciante para que o resultado do nosso franqueado também ocorra. Né? E isso que você falou, a métrica, a medição faz sentido dentro da publicidade, seja qualquer tipo de publicidade. Só que era muito estereotipado que a publicidade offline não tinha essa medição, não conseguia fazer essa medição. Então, o papel do QR Code rastreável é fazer essa medição, e o papel do nosso franqueado em fazer uma venda consultiva é entregar a medição e olhar para aquela estratégia que o cliente fez e melhorar ela, exatamente como você falou. Pode ser que a chamada para ação que aquele cliente colocou na primeira campanha
não tenha sido exatamente a principal que vai trazer resultado para ele. Sim. Por isso a gente instiga que o nosso franqueado faça um bom pós-venda e entenda essa dinâmica, né? Então a nossa franqueadora entrega isso com o franqueado, a gente trabalha esse papel junto com o franqueado. Por quê? A gente fala que franqueado feliz é franqueado que ganha dinheiro. É assim, o franqueado está lá para rentabilizar o projeto. Ele investiu, ele quer ter resultado. E a transformação da vida dele vai vir através do resultado. É muito trabalho? Sim, é muito trabalho. Mas, com um trabalho cada vez mais inteligente, com cada vez mais pessoas pensando no processo, a gente consegue entregar cada vez mais resultados para ele. E, assim, eu sou um cara muito de métrica, né, Henrique? Eu acho que quando a gente está empreendendo, a gente tem que ficar sempre olhando para a métrica. Sim. E entregar isso para o anunciante é muito importante, cara. É muito importante. Faz toda a diferença no processo comercial do nosso franqueado. Sim. E me fala uma coisa. A periodicidade, normalmente, dessas campanhas, elas funcionam... o franqueado define, mas normalmente funcionam de quanto em quanto tempo? Legal. O franqueado ele define como ele quer fazer essa estrutura de tiragens, né, de campanhas. Hoje, assim, grande parte dos nossos franqueados trabalham campanhas mensais. Ou seja, vende lá durante 25 dias e entrega nos próximos 5, 10 dias e começa uma nova campanha. Tá? Sempre está tendo essa rotatividade. Só que tem franqueados nossos que, por exemplo, está numa região muito pequena, uma cidade pequena, por exemplo, e ele não consegue fazer campanha mensal. Tá. E o que ele faz? Então, a gente instiga ele a fazer uma campanha, por exemplo, de 30 mil saquinhos. Então, ele vende uma campanha de 30 mil saquinhos, só que ele entrega 10 mil por mês. Ah, tá. Ele vai fracionando aí. Ele vai fracionando a entrega. Ou seja, isso é legal, porque o anunciante ele fica mais tempo sendo visto e o franqueado ele consegue reduzir os custos dele, custo de transporte, custo de produção, e ele consegue ter uma campanha trimestral e ele tem mais tempo de venda também. Então, isso é bem legal. A gente tem feito isso em várias regiões do Brasil, com vários franqueados, e eles têm conseguido aumentar muito a lucratividade dele com isso. Tem também... Estou te perguntando assim, porque talvez sejam dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando aqui. De vender mais de uma edição, exemplo, eu vou rodar, cada tiragem vai ser 15 mil, e aí o André tem um negócio, eu falo, André, você quer sair em 3 edições? 3 publicações? Pô, quero. Então, eu já... Até para criar uma tranquilidade na parte comercial, né? Para não ficar toda hora trazendo gente nova. Então, cria pacotes, né? Sim, a gente instiga também que eles façam isso. Criem tiragens recorrentes, né? A gente sabe que o marketing, cara, ele não vai ser feito uma única vez. Sim. O cara ele tem que estar em constante mudança, melhoria no CTA, chamadas para ações melhores, melhorar o anúncio dele que vai ser veiculado, e isso demanda tempo, até ele estudar e estruturar mesmo o processo de captura da oportunidade para o anunciante. Então, a gente sempre fala que o franqueado ele venda de forma recorrente para esse cliente, né? Hoje a gente tem franqueado que tem vendas, franqueado aqui de Minas, que tem vendas até dezembro de 24. Legal. Ou seja, toda a campanha, ele já começa a campanha dele com 60% vendido da campanha dele. Então, isso é muito bom, porque ele consegue ter espaços para novas empresas, porque ele começa a criar uma fila de oportunidades também. Imagina, esse saquinho vai entrar na casa, como você falou, de 15, 20, 30 mil pessoas. Ele não vai ter prospectado todas essas pessoas. E vai ter lá alguns empresários, empreendedores, que vai ver esse saquinho e vai querer expor a marca dele lá dentro. Então, ele deixa alguns espaços para vendas, justamente para esse tipo de pessoa também. Tá. E aí ocorre, né, a prospecção ativa e a passiva. Ele começa a receber também oportunidades após as primeiras campanhas dele. Isso é bem legal. E, normalmente, qual é o valor para o anunciante? Você falou que o espaço mínimo é como se fosse um tamanho de um cartão de visita. Isso. Mas qual é a média de preço desses espaços? Legal. Vamos pensar uma média nacional para 15 mil saquinhos, o espaço de um cartão de visita. Seria em torno de R$400. 380, R$400, tá bom? Conforme vai aumentando, eu quero 2 módulos, 4 módulos, 6 módulos, vai ter uma tabela progressiva, né, de oportunidade de oferecer um desconto para aquele cliente. Mas em torno de 380, R$400 o tamanho de um cartão de visita. Só que assim, a tiragem é muito grande, né, Henrique? Tá. Então, a gente está falando de uma tiragem a partir de 15 mil saquinhos. Se a gente for comparar com qualquer outra mídia concorrente, vamos falar um flyer, um folder, o folder ele se torna muito mais caro.
Porque a tiragem dele é menor, tem o custo de produção, custo de arte, tem o custo da pessoa distribuindo. E, normalmente, quem pega esse folder, cara, não vai ler, vai jogar na primeira lixeira ali, vai acabar não impactando como o papel dele seria impactar. Sim. Já a publicidade de saquinho de pão, a gente garante uma distribuição eficaz. Ela vai entrar até a casa do consumidor. Ela vai entrar, né? Não tem assim, como. Não tem como não entrar, né? Porque o pãozinho que é comido tá lá dentro, tá né? Lá, Você não tem como tirar o pão, descartar a embalagem e levar o pão na mão. Não faz sentido. E aí, quando você coloca o saquinho de pão na mesa, você está no melhor momento do seu dia, cara. Você está com a sua família reunida, você está propenso a consumir aquilo ali. E é uma mídia permissiva. Né? Ela tá lá. Você vai consumir ela em algum momento. E ela vai falar com o pai, vai falar com a mãe, vai falar com o anúncio com o filho, com a avó, enfim, vai conversar com toda a família. Porque tem diversas empresas anunciando ali dentro. Né? Isso é muito legal. O franqueado, ele pode ter variações, por exemplo, das unidades, ou é um valor já pré-fixado pela franqueadora? Como que funciona? Não, o franqueado ele pode ter multi-unidades. Não, que eu falo de preço lá na ponta. Exemplo, você tem mercados diferentes, tá? Os preços sempre são os mesmos ou tem variações? Não, tem variações. Tem variações. A gente mapeia a região do franqueado para definir a precificação. E ainda assim ele consegue fazer a variação conforme as oportunidades que ele encontra na localidade dele e com o cliente que ele tem também. Ele consegue variar, sim. Esse franqueado ele tem exclusividade de mercado? Como é que você faz essa parte de território dele? Legal. Né? Até porque tem as padarias, tem um público até para ele prospectar. Sim. E o público que vai receber, né? Sim, a gente mapeia, por exemplo, uma região para ele, a partir de 100 mil habitantes. Se é uma cidade com mais habitantes que 100 mil, a gente mapeia essa cidade em várias partes. Por quê? Para ele, é importante ele ter uma região mapeada para fazer a abertura das padarias, para a gente conseguir ter uma estrutura de inteligência de mercado daquela região, para ele conversar com as pessoas daquela região, porque vai ficar mais fácil para ele vender também. E também a gente sabe, uma região muito grande, é difícil você atingir todas as pessoas. Sim. Então, a gente mapeia essa região. Se a cidade tem menos de 100 mil habitantes, ele consegue agregar novas cidades vizinhas para ele fazer essa distribuição também. Mas o legal é que hoje nós temos franqueados que começou numa região, expandiu para a região vizinha, foi expandindo, tem outras regiões. Por quê? Aí ele consegue fazer mais de uma tiragem. Ele faz uma tiragem na região A, faz outra tiragem na região B, e ele começa a trabalhar dessa forma durante o mês. Mas a média é em torno de 100 mil habitantes. Vamos colocar assim, cada território normalmente gira em torno de 100 mil. 100 pode ser dentro de uma única cidade, que é uma cidade grande, aí fatiou lá 100 mil, ou pode ser até agregando cidades, se for uma cidade pequena, mas dá essa média de 100 mil. 100 mil. Que é um mercado grande pra caramba, né? É muito grande, cara, é muito grande. É grande para fazer a distribuição. Sim. A gente consegue muitas padarias. Hoje abre 50 padarias por dia, né, cara? Então a gente sempre padaria tem em toda esquina. Tem em toda esquina, né? Sim. Então, para padaria, a gente consegue mapear muito bem a área. E para anunciantes também. Sempre vai ter um delivery na sua região, sempre vai ter um pet shop, sempre vai ter uma pessoa que faz sobrancelha, por exemplo. Sempre vai ter essas pessoas, né? E é o principal público, né, Henrique? Hoje, nós temos, como eu falei para você, mapeados mais de 100 nichos, mas tem dentro desses 100, 35, cara, aqui, está em toda a campanha, que a gente já mapeou que está em toda a campanha. Sim. E é isso que a gente entrega para ele. E quando você trabalha uma região, a gente fala que o saquinho de pão, com publicidade, ele é colaborativo com a sociedade. Sim. Né, cara? Por quê? Normalmente, você vai no lavacar próximo da sua casa ou próximo do seu serviço. Normalmente, você vai cortar o seu cabelo com aquela pessoa que está próximo da sua casa. E isso torna-se cada vez mais colaborativo com a sociedade, tanto para a distribuição quanto para a venda dos anúncios. Né? Isso é muito legal, toda essa estrutura da franquia. Sim. E você está falando, eu estou lembrando que eu te falei do primeiro negócio meu. Eu vou falar de uma estratégia que eu tinha, que eu acho que essa estratégia pode ser válida para quem vai se tornar um franqueado ou quem é franqueado. Cara, eu pegava o jornalzinho do concorrente, então aquele anunciante do jornal do concorrente era um potencial, porque ele já conhecia a mídia. Sim. Então era eles que eu batia primeiro. É verdade. Então, assim, era fato. Eu ficava de olho nas edições dos concorrentes, já pegava e aqueles que eu ia prospectar e vender pacotes, cara. Assim, eu queria já garantir a segunda, terceira edição, então eu quase não vendia uma edição só. Eu gostava de vender para ter já essa tranquilidade lá na frente. Isso é legal. Eu sempre falo, a gente tem, como eu falei, né? Eu comecei empreendendo junto com comecei empreendendo num CNPJ de terceiro, o CNPJ era do meu pai e de um sócio, mas eu já me incluí ali, era muito novo.
A gente começou dentro da incubadora e eu trouxe a incubadora para a rede também. Sim. Quando o franqueado ele se torna, né, o nosso franqueado, ele tem um período de 15 dias de muitas reuniões conosco da franqueadora. Tá. A gente fala que a incubadora ela dura 60 dias, de 45 a 60 dias. Esse é um treinamento o quê? Presencial ou físico? Presencial físico, aí não tem jeito, né? É presencial ou online? É online. Ah. É online. Nós temos lá uma universidade corporativa que a gente entrega os materiais gravados, né, o EAD gravado, manuais. Só que nós fazemos reuniões com ele mesmo, reuniões semanais para acompanhamento do que ele está fazendo. Tá? E das reuniões nossas é assim, o nosso treinamento 70% é focado em vendas. E algumas dessas reuniões nós mapeamos exatamente o que você falou. Bom, dentro dos nichos, quem é que você já se relaciona, que você já consome o produto ou o serviço? Por quê? Essa pessoa que você já consome o produto ou serviço, ele tende a ser um cliente mais fácil para você. Sim. Porque ele já conhece o André, ele já confia no André antes de conhecer o produto que eu tô comercializando. Então, isso daí já é uma pessoa. Outro mapeamento. Quem faz de anúncios offline, quem já faz aquelas pinturas em muros, quem faz os flyers, também já é uma oportunidade, como você falou. Quem já faz com concorrente já é uma oportunidade. Então, a gente vai traçando isso com ele. E depois, as vendas de forma recorrente. Processos de venda recorrente, para ficar mais fácil as próximas campanhas. Sim. Mas a gente tem isso aí muito mapeado, cara. A gente está há 4 anos mapeando cada vez mais isso, justamente para conseguir entregar essa excelência, porque a primeira campanha é um filho, né, cara? Sim. A primeira campanha é mais difícil. Demanda mais tempo, demanda mais esforço. Por quê? Tem um quebra de paradigma, né? Já é uma quebra de paradigma porque é uma publicidade em saquinho de pão. Sim. O saquinho de pão, até pouco tempo atrás, ele era um saquinho de pardo, enfim. Muitas colocavam o pão numa sacolinha mesmo, nem utilizava. Então, já tem esse quebra de paradigma. Então, a gente traz isso para dentro do nosso treinamento, porque a gente trabalha não só a estratégia comercial com o franqueado, também o emocional do nosso franqueado, porque o franqueado vai tomar muito não. Sim. Né? Então, quando a gente começa a mapear os nichos, as formas de captação, as formas de venda, os pacotes para comercializar, ele começa a ter uma aderência melhor, uma margem de conversão melhor, e ele acaba se tornando mais fácil as vendas dele. Sim. Então, a gente trouxe essa incubadora para dentro do processo. Legal, legal. O franqueado ele tem que criar a arte do anúncio ou o cliente tem que entregar já pronto? Como é que funciona essa questão do que vai ser divulgado no saquinho de pão? Legal. O franqueado ele não tem que criar arte. A gente quer que o franqueado ele fique especificamente na área comercial. Ele precisa focar em vender. Hoje nós temos um time de designer dentro da nossa franqueadora que faz todas as artes, caso seja necessário. Tem clientes que já enviam a arte pronta. Okay. Então, a gente faz esse trâmite junto com o franqueado, né, identificando, olha, o cliente tem que mandar dessa forma, nesse tamanho. A gente mapeia isso, né, parametriza a arte que se ela vem pronta. Tá. Mas nós temos um time de designer que faz todas as artes gratuitamente para o nosso franqueado. Então, o franqueado fica focado em vendas. Sim. Então, ele pega as características que o cliente quer, pega a logo, pega as informações, sobe isso para a franqueadora. Isso. A franqueadora cria. Exatamente. E aí o cliente aprova, beleza, tá ok, é isso que vai sair. É isso aí. Hoje nós temos um sistema, né, de troca de informações de artes. Então, ele sobe um pedido no nosso sistema, manda o logo, manda os dizeres que o cara quer. Beleza, nosso time designer vai produzir esse anúncio e esse anúncio vai voltar para a plataforma para o nosso franqueado aprovar. O cliente aprovou, beleza, então ele dá a aprovação. Hoje nós temos um prazo de 72 horas para entregar essa arte pronta. Aprovou, a gente já joga para a diagramação daquela campanha. Tá. O cliente não aprovou, então o nosso franqueado pega ali o que não foi aprovado, devolve na plataforma e o nosso time de designer Só para entender redita. aqui, a franqueadora faz o contato direto com o cliente para aprovação ou não? Sempre passando pelo franqueado? Sempre passando pelo franqueado. Tá. Né? O franqueado ele é bom porque o franqueado ele estreita relacionamento com esse cliente. Né? Sempre passa pelo franqueado. O franqueado manda para aprovação. Aprovou ou não, ele devolve para nós. E a nossa franqueadora ela faz essa reedição também do anúncio do cliente até que fique exatamente como o cliente quer. Sim. O cliente aprovou, a gente joga para a diagramação e a gente vai acompanhando com o franqueado. Por exemplo, quanto ele já vendeu, qual que é a lucratividade que ele já está tendo.
quais são os módulos que falta ele vender, quais são as próximas estratégias comerciais, enfim, a gente vai trabalhando isso constantemente na campanha do franqueado. Tá. Essa criação gratuita para o franqueado. Gratuita. Ele não vai pagar por cada arte que faz, o cliente também não paga. Não, nem o franqueado, nem o cliente. Tá. Isso aí a gente entrega para a nossa rede mesmo. Né? A franqueadora está lá com o time, porque hoje é o nosso know-how, né, Henrique? Hoje nós não somos uma gráfica, nós não Sim. produzimos o saquinho, mas nós entregamos o melhor anúncio para que esse anúncio tenha resultado lá na ponta. Legal. Então, o franqueado pega os anunciantes, a franqueadora cria a arte desses anúncios, já constrói, vamos dizer, o saquinho e aí impressão. Aí a impressão fica com uma gráfica homologada. Tá. A gente faz todo o trâmite, né? O time de suporte faz todo o trâmite com essa gráfica homologada. O franqueado paga diretamente para a gráfica, não passa pela franqueadora. Legal. Porque nós não temos nenhum tipo de participação financeira, né, nesse caso, nesse processo. Porque a gente quer que o franqueado tenha a maior lucratividade possível. E se a gente passasse, poderia ter bitributação, enfim, várias coisas que não faz sentido para nós. Tá. Né? Então, a gente deixa isso junto com o franqueado, ele paga diretamente para a gráfica, tem o melhor resultado, tem o melhor lucro. Hoje nós mapeamos as melhores gráficas do Brasil. Tá. Então, nós temos a melhor qualidade, cara, isso é muito legal. Muitas vezes nós entregamos o saquinho para aquela padaria, a padaria fala, nossa, o saquinho tem a qualidade melhor do que o meu. Do que o que tinha antigamente. Isso é muito bom, isso aí é incrível para nós. Né? Uhum. Hoje nós temos uma gráfica que atende a nível Brasil, num tempo muito bom, num valor muito bom também, numa qualidade excelente, assim, a qualidade nossa. A gente preza muito pela qualidade do nosso saquinho. Tá. Né? Até porque vai entrar em contato com o alimento, a gente tem mapeado, enfim, todos os laudos da Anvisa com a nossa gráfica, faz tudo bem certinho isso daí. Essa questão de gráfica, o André, são várias gráficas ou tem uma gráfica que abastece todas as unidades? Hoje nós temos algumas gráficas mapeadas a nível Brasil. Tá. Mas, assim, hoje a gente tem uma gráfica que é a nossa principal, ela fica em São Paulo e ela consegue ter a distribuição a nível Brasil. Então, tranquilo, consegue abastecer o Brasil inteiro, independente de onde esteja a unidade. Conseguimos. Até por questão de custo mesmo, né, Henrique, ela se tornou a principal. Mas hoje nós temos outras mapeadas, por exemplo, temos uma mapeada no Sul, temos uma mapeada no Nordeste, só que ainda a qualidade é excelente também, são boas, muito boa em qualidade, só que ainda não chega no custo que nós conseguimos aqui em São Paulo ainda. Então, é mais essa questão. Claro, daí a gente faz todo um processo, né? Um franqueado do Nordeste faz sentido fazer com aquela gráfica? Às vezes faz, né? Por questão de frete, enfim, mas a gente faz esse estudo junto com ele para fazer a campanha. Até para entender esse alinhamento, acho que qualidade e financeiro, né? Assim, não pode corroer a lucratividade para dentro do negócio. Exato. Né? A gente tem que estar no limiar, né? Tem que ser uma qualidade excelente, mas tem que entregar um resultado também muito bom. Sim. Vamos lá. Hoje, quantas unidades? Hoje nós estamos com 50 franqueados. Ok. Em torno de 70 unidades ativas. Porque tem franqueados, como eu disse, tem mais de uma unidade. Faz mais de uma campanha em cada localidade. Aham. Isso no Brasil inteiro ou desenvolvendo em alguma região do Brasil? Não, hoje no Brasil todo, cara. A gente tem, de norte a sul, a gente tem franqueados, graças a Deus. E o que vocês têm hoje de expectativa? Quando você olha para o mercado, para frente, né? Hoje com 70 operações, quando olha para frente, quais são os objetivos hoje da Marketing Bag? Cara, hoje nosso objetivo com a Marketing Bag é continuar uma expansão forte, né? Acelerar ainda mais essa expansão. Transformar mais vidas com a nossa marca mesmo, sabe? Porque a gente vê hoje muitos franqueados transformando vidas, mudando carreiras, deixando enfim, muitos compram uma segunda fonte de renda, deixa aquela fonte de renda e a Marketing Bag se torna a principal. Hoje a nossa expectativa é atingir pelo menos 100 franqueados esse ano ainda, né? Chegar com 100 franqueados, dobrar o nosso faturamento. Imagina, nós tivemos mapeados mais de 2 bilhões de visualizações de anúncios no ano passado. Tá. Você fala de pessoas que foram impactadas com os anúncios e chegaram através do saquinho de pau. Exatamente. Nosso objetivo esse ano é dobrar essa visualização dos nossos anúncios, entregar cada vez mais oportunidades para os anunciantes, enfim, com todo o nosso processo, né, de melhoria dentro da nossa franqueadora. Então, hoje, a nossa expectativa é dobrar o tamanho mesmo da Marketing Bag. Assim, estamos trabalhando muito para isso. Sim, sim. Quando você olha para características dos empreendedores, que eu falo assim, é super importante esse crescimento para a marca ficar mais forte. Lá na ponta o franqueado ganha com isso, porque cria mais autoridade, né? Lá na ponta, para ele vender o anúncio de uma forma mais fácil.
Quais as características desse franqueado que você, quando olha para a tua rede, você vê de forma comum? Aqueles franqueados de sucesso têm características que se repetem. Tem, exatamente, cara. Hoje o nosso franqueado que tem as melhores características, assim, é aquele cara que, olha, eu vou falar para você, que tem o tino comercial, tá? Ou pode ser que ele nem tenha tanto tino comercial, mas que ele tenha na sua estrutura uma inteligência emocional para saber que não é fácil, Sim. tá? Aquele franqueado que compra, imaginando que as pessoas vão bater na porta dele, vai ligar para ele querendo, talvez esse aí demore mais tempo para ter sucesso, tá? Tem uma dinâmica mais demorada. Mas hoje os nossos franqueados que têm sucesso, eles vão atrás, eles têm muita força de vontade, eles não têm problema de gastar sola de sapato, não tem problema em fazer ligação, responder o WhatsApp, mandar a proposta. Eles estão realmente dedicados a fazer o negócio acontecer. Hoje nós temos um processo de treinamento, Henrique, que nós treinamos o franqueado e fazemos com que ele seja um expert em vendas de publicidade em saquinho de pão. Nós treinamos para que ele seja esse expert na região dele. Só que ele ser o expert, para ele fazer resultado, tem uma linha que depende dele. Sim. Então, nós identificamos que os nossos franqueados que têm sucesso têm muita força de vontade em fazer acontecer. Isso é muito importante. Eu falo que, assim, não precisa ser o mais talentoso, né? Exato. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que, assim, é a dedicação lá na Exato. ponta. Exato. Então, é ter o compromisso. A partir do momento que se torna um franqueado, ou mesmo vai empreender de forma independente, né? Vem o bônus, mas vem um ônus. Qual é o ônus? O ônus é a dedicação que você precisa ter. Franquia não é bilhete premiado. Então, não é ficar de braço cruzado esperando que o dinheiro vai cair na conta por osmose. Não vai, né, não cara? vai, Então, não assim, é vai. gastar sola de sapato. Pega essa dica aqui do André, porque ela é importante não só para o modelo da marketing bag, mas para vários outros modelos que a gente fala aqui. É ter a responsabilidade. Eu falo assim, qual característica que você quer dentro da tua rede, Henrique? Eu quero pessoas responsáveis. Isso, exatamente. A partir do momento que decidem ser donas do próprio negócio, precisam ter a responsabilidade que vem junto na abertura do CNPJ, né? Exatamente. A gente bate muito firme nisso aí também. Qual que é a responsabilidade? Porque a partir do momento que o cara comprou, por mais que é uma franquia barata, de baixo investimento, ele não está comprando um emprego. Sim. Nós não estamos ali como um chefe dele, cobrando. Não é esse, não é o papel nosso fazer isso com ele. A gente está lá para andar junto com ele, caminhar junto com ele. Então a responsabilidade é saber, bom, investir numa franquia e eu tenho que trabalhar para ela dar resultado. O modelo está testado, o modelo está validado, nós temos ali uma estrutura por trás para entregar para ele, sim. Só que na ponta ele tem que fazer. E é essa responsabilidade que a gente cobra muito, que a gente vai junto. E Henrique, eu vou falar para você, cara, sim, talvez a nossa expansão, ela poderia até ter sido mais exponencial, vamos falar assim, poderia ter sido até mais rápida. Mas, no início, ela estava dessa forma, mas a gente começou a mapear e fazer um processo de qualificação melhor com os franqueados para colocar para dentro da nossa rede aquele franqueado que tem esse processo de responsabilidade. Sim. Sabe? Que tem o tino comercial ou então que tem a força de vontade de se tornar um vendedor mesmo e ir atrás do resultado. E com isso a gente, muitas vezes, fala para o candidato, cara, talvez você não está com o fit que tem que estar. A gente alinha muita expectativa para colocar esse franqueado para dentro, porque, querendo ou não, o franqueado fazendo o trabalho dele vai fortalecer ele, vai fortalecer a rede, a marca, vai fortalecer como um todo, né? Então, isso a gente bate muito em cima mesmo. Legal. Você comentou com relação ao investimento, né? Modelo de baixo investimento, muitas pessoas, né, quando vão buscar opções para empreender no sistema de franquias, tem essa questão de eu quero um negócio de baixo investimento, uma franquia barata. Qual é o investimento? Legal. A Marketing Bag, ela parte de R$ 6.990. Então é barato mesmo, É né? muito barato, cara, é muito barato. Para uma região mapeada, por exemplo, de 100 mil habitantes, é R$ 6.990. E nesse investimento tá tudo, tá completamente tudo, cara. Tá o treinamento, tá o kit franqueado, tá as reuniões de alinhamento, né, da nossa incubadora. Enfim, tá tudo o que o franqueado precisa receber para fazer as vendas, para comercializar, para ir para o mercado. Sim. E o legal é que, a gente sempre costuma falar, o franqueado não tem nem que ter um alto capital de giro. Por quê? Ele começa a vender e as próprias vendas, elas rentabilizam a produção da campanha. Né? Hoje a gente fala que a nossa franquia ela tem mais ou menos em torno de 52% de lucratividade. Ou seja,
ele tem a capacidade de fazer as vendas, ter o resultado comercial, né, ter o faturamento, pagar a produção e ainda ter um baita de um resultado. Então, na última linha, 52%. 52% na última linha, cara. Que é alto, né? É muito alto, né? Sim. A capacidade de venda dele entrega ali para ele numa campanha de 15 mil saquinhos, para que você entenda os números. Entrega em torno de R$ 14.400 de faturamento, né? Vendendo a R$ 400 reais. Falando na última linha de 52%, ele tem uma lucratividade acima de R$ 7 mil. Então, ele tem a possibilidade de ter o retorno do investimento dele na primeira campanha. Sim. Né? É óbvio. Tem toda uma dinâmica para que isso aconteça, mas ele tem a possibilidade de ter o retorno de investimento na primeira campanha. Então, ela torna-se uma franquia muito barata, com um retorno muito rápido, né? E isso, assim, dentro do modelo de franquia, entrega uma oportunidade muito boa para quem quer iniciar no empreendedorismo, né? Quando você fala 6.990, é isso? Isso. 6.990 investimento total para ingressar para dentro da rede. Isso. Qual é o valor que o franqueado paga mensalmente ali de royalties, tem fundo de propaganda? Quais são os valores mensais que o franqueado possui? Bom, nós não cobramos o fundo de propaganda hoje. Okay. Nós entregamos para o franqueado o processo de entrega ali de oportunidades, mas nós não cobramos fundo de propaganda. A gente cobra só uma taxa de royalty. Hoje o royalty nosso é R$ 490 por mês, né? Royalty fixo, ou seja, se ele fez uma campanha, 2 ou 3 campanhas, vai ser sempre 490. E ainda se ele pagar até a data do vencimento, a gente isenta mais 25% de bônus para ele, que cai para R$ 365 por mês. Então é um royalty também muito barato, né? Muito acessível. Isso independente da quantidade de saquinhos que ele rodou? Independente da quantidade. Tá, legal. Então ele tem esse compromisso mensal. E, vamos dizer, a fome dele de gerar resultado, né? Se ele tem uma fome maior, ele consegue criar mais campanhas, mais tiragem. Então, assim, isso depende muito do franqueado lá na ponta. Vocês não limitam ele. Não. A gente instiga que ele faça mais de uma campanha. A verdade é essa. Porque, como eu falei, tem as campanhas saquinhos fracionados e tem aquelas campanhas que são saquinhos, anúncios únicos. Sim. Então, ele pode ir trabalhando o fracionado, as vendas no fracionado e ir prospectando grandes contas. Em algum momento, ele vai fazer a campanha do fracionado, grandes contas. Em algum momento, ele vai ter outras regiões que ele vai fazer 2 campanhas e ele não vai pagar outro royalty por isso. Sim. Ele não vai ter custo, sei lá, se a gente fez 20 anúncios, 30 anúncios ou 100 anúncios para ele, não vai ter custo com isso. Sempre vai ser aquele valor. Legal, show. Agora, fala uma coisa aqui, o André, assim, eu tenho uma missão aqui e você vai me ajudar nessa missão. É o seguinte... Eu acho que se a gente quer fazer um Brasil melhor, para mim, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Por quê? É a oportunidade que a gente tem ali de criar empregos, é a oportunidade que a gente tem de movimentar a economia, de levar experiências únicas através do produto, do serviço. E muitas pessoas que nos acompanham aqui no canal do YouTube, né, estão buscando um negócio, estão muitas das vezes querendo tomar coragem, sabe? Sim. Eu quero ser dono do meu próprio negócio, mas ainda dá aquele frio na barriga. Leva uma mensagem para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu falo para a gente ter mais pessoas construindo um país melhor junto com a gente, né, através, né, de negócios, construindo ali uma economia mais forte. Fechou? Sim, fechou. Eu falo assim, o empreendedorismo ele transformou a minha vida, né? Eu tive vários momentos de mudanças de chave, como eu contei aqui, e foi o empreendedorismo que mudou a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu vejo N pessoas mudando a vida através do empreendedorismo. E eu compartilho da mesma ideia sua de que é o empreendedorismo que vai transformar esse país, que vai transformar as pessoas. Muitas pessoas, como você disse mesmo, têm ali o receio de vir para esse lado, né? Óbvio. Porque acredita numa estabilidade que acaba não existindo muitas vezes, né? O empreendedorismo ele também não garante a estabilidade, só que ele garante a fome que você disse. Qual que é a fome? Hoje, eu costumo sempre falar que o meu padrão de um mês muito bom para nós é quando eu chego e eu falo, bom, todas as minhas contas estão pagas. Sim. Porque eu já teve meses que eu não consegui pagar as contas lá atrás. Então, essa é a minha fome. A minha fome é buscar cada vez mais, para fazer cada vez mais pelas pessoas, ver pessoas sendo transformadas através do empreendedorismo. Hoje, o meu propósito de vida é realmente ajudar as pessoas, ajudar as empresas a se transformarem, a crescerem, a mudarem o aspecto do que elas veem
como oportunidade. Porque muitas vezes as pessoas elas imaginam que para empreender dentro do franchising, dentro de um ecossistema que é muito forte, tem que ter um investimento muito alto. E não necessariamente. Sim. Você pode começar com empresas como a Marketing Bag, com investimento muito baixo, entender o que é empreendedorismo, aprender cada vez mais com isso e, óbvio, alçar novos voos. A gente fala, franqueado, você pode crescer com a Marketing Bag, você deve crescer com a Marketing Bag, mas você também deve crescer com outros lugares, com outras redes, com outros negócios, entendendo que você aprendeu e você pode crescer muito com isso, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é vir para esse lado mesmo, é começar a empreender, é ter esse ponto de coragem, sabe? Vir para cá. Porque não existe estabilidade, existe fome, existe sede, existe vontade de transformar a sua vida, a vida da sua família. É isso, cara. Então, eu falo que não é fácil, né, Henrique? Sim. Não é fácil. Todo dia 30 é uma comemoração, todo dia 1º é uma dor de cabeça, mas é isso que move o empreendedor, né, cara? Isso me move desde sempre. E, assim, a mensagem que eu poderia deixar para a galera era isso aí. Cara, excelente mensagem. Eu falo muito sobre isso, assim. Cara, a gente precisa incentivar outras pessoas a empreenderem, mas a jornada não é tão simples assim. Exato. Né? É uma jornada de desafios. Exato. O que eu gosto muito do sistema de franquias, André, é porque quando a gente está de forma independente no mercado, muitas vezes a gente não tem ali para quem perguntar, para quem nos orientar. E no sistema de franquias, a gente tem um ecossistema onde todos querem o bem um do outro. E não tem nada melhor do que aprender com os erros dos outros, né? Com que os nossos próprios erros. Então, cara, eu gosto muito porque levanta a mão, tem alguém para te ajudar. É mais barato, né? Pô, muito mais barato e economiza tempo, né? Para chegar no objetivo que todos querem, que é o quê? Fazer do negócio um negócio próspero, que gere rentabilidade, lucratividade. Né? Eu falo para a gente levar conforto para a família, fazer melhores viagens, né? É verdade. Viver mais a vida. É verdade, é verdade. Show de bola. Gostou do bate-papo? Foi tranquilo? Foi demais, cara. Foi bom muito demais. bom. Foi muito bom. Aqui em Minas a gente fala bom demais da conta, hein? Para você que está acompanhando aqui, ó, no YouTube, comenta aqui também se foi bom demais da conta, gostou do bate-papo. Eu falo para vocês, a gente sempre convidando pessoas que podem agregar, podem trazer negócios, que pode combinar contigo, dar insights, ideias e principalmente, né, transferir um pouco dessa bagagem para que você possa, junto com a gente, construir um Brasil melhor através do empreendedorismo. Então, comenta aqui, inscreve no canal para não perder todos os vídeos que a gente lança por aqui e continua a jornada aqui no canal do YouTube.